mortas por amor ao Evangelho. Os cristãos da época eram perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus. Os romanos perseguiam os cristãos porque os cristãos se recusavam a adorar o imperador, se recusavam a adorar os deuses romanos. Isso gerava um desconforto para o imperador, a ponto de caçá-los, a ponto de matá-los. Mas a palavra do Senhor nos ensina em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Isaías 45, verso 5, diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Aleluias. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, o apóstolo Paulo escreve assim: contudo, para nós há um só Deus. Um só Deus. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Apesar da grande perseguição que os nossos irmãos do primeiro século enfrentavam, eles continuavam crescendo, eles continuavam prosperando, porque quem era o sustentador deles não era homem, não era governador, não era político, mas sim a graça de Deus o sustentava na hora da provação. Era o próprio Deus que estava sustentando aquela igreja em meio a tempo hostil, em meio à perseguição, em meio à aflição. Era o próprio Deus que sustentava a sua humilde e pequena igreja aqui na face da terra. Interessante é, diante de tantas aflições que aquela igreja enfrentou, diante de tantos problemas que também hoje em dia nós enfrentamos, as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias, nós podemos fazer que nem o salmista fez. Aleluia, como está escrito em Salmos capítulo 121, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é o teu socorro. Ele que irá te sustentar na hora da provação. Ele que irá te sustentar na hora da aflição. Ele que irá consolar o teu coração nas horas mais difíceis. É Ele que conhece você mais do que você mesmo. É Ele que conhece o teu pensamento. É Ele que conhece o que passa no teu coração. Porque a palavra do Senhor diz que Ele esquadrinha o coração e o pensar do homem. Então Ele sabe o que você passa. Ele sabe a amargura do teu coração. Ele sabe a ferida que está no teu coração, a qual somente Ele pode curar, a qual somente Ele tem o poder para restituir a essa ferida. Glória a Deus. Além dessas perseguições a qual esse povo, nossos irmãos na fé, enfrentaram no primeiro século, veio um câncer chamado gnosticismo, a qual era uma filosofia pagã, a qual carregava doutrinas, ensinamentos, pequenos ensinamentos de religiões babilônicas, ocultismo egípcio, e carregava algumas filosofias gregas, carregavam essas ideologias, esse legalismo. E quando nós observamos a essas ideias, iremos ver que naquele tempo a igreja começou a adoecer com tanta ideologia, com tanto pensamento pagão, a qual estamos sendo bombardeados. Interessante é quando nós observamos isso e colocamos como um parasita maligno, a qual estava sendo infiltrado na mente daqueles cristãos, a ponto do desânimo acontecer, a ponto das primeiras obras fervorosas deixarem de lado, a ponto de renunciar à sua fé. Aleluia, louvado o nome do Senhor. E quando nós olhamos para os dias de hoje, não é diferente. Muitos têm renunciado à sua fé, muitos têm apostatado da sua fé, muitos têm abandonado o primeiro amor, muitos têm abandonado
o fervor do primeiro amor. Muitos têm abandonado aquele fervor pelas primeiras obras, a qual se reconciliou com Cristo. É porque muitas das vezes nós carregamos parasitas malignos no nosso pensamento. Aleluia. É interessante nós notarmos isso. Tem pessoas que perdem tempo em literaturas pagãs. Tem pessoas que perdem tempo em filosofias pagãs, em histórias pagãs, aleluia, tomando conta do tempo, aquele tempo que era para a palavra de Deus. Aleluia. Pois a palavra do Senhor, em vez de ser um refrigério, ela acaba se tornando uma dúvida na vida dessas pessoas. Interessante é notarmos que não há diferença daquele tempo para hoje. O que muda é a tecnologia, mas as ideias, a artimanha do inimigo continua a mesma. Atingir o nosso pensamento, atingir e colocando dúvida no nosso coração a respeito de quem é Jesus. Interessante quando nós olhamos isso, a palavra do Senhor, o apóstolo João inicia o seu evangelho apresentando a Jesus, que no princípio era o verbo, no princípio era ele, antes do começo, antes da criação, antes da fundação, ele era, ele é que vir, aleluia, o leão da tribo de Judá, aleluia. A crise financeira pode nos atingir, a crise emocional pode te atingir, a crise familiar pode nos atingir, mas em tudo nós podemos dizer em Cristo Jesus que somos mais que vitoriosos, aquele que nos chamou, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, aleluia. Somos bombardeados nesses últimos tempos por filosofias pagãs, somos bombardeados, aleluia, pelo legalismo, somos bombardeados nesses últimos dias, aleluia, por conversas vãs, com doutrinas de homens a qual não andam em harmonia com a palavra do Senhor, aleluia. Interessante é nós observarmos que nesses últimos dias tem acontecido algo que preocupa a igreja brasileira. São tanto desigrejados que está aparecendo, são tantas pessoas que saíram da igreja, estão se congregando, estão se pastoreando. Pessoas agora saem decepcionadas da igreja, pessoas agora que não estão carregando mais a fé, aleluia. Pessoas agora que não estão no corpo de Cristo, que não tomam a ceia do Senhor, que não participam do partir do pão, pessoas agora que querem, aleluia, se autopastorear em casa, pessoas agora que estão desviadas, porque são pessoas, muitas das vezes, que receberam notícia, absorveram parasitas a qual esse mundo está injetando nos cristãos hoje em dia, gerando desânimo, gerando cansaço espiritual, gerando, aleluia, aquela vontade de não querer congregar mais, gerando aquela vontade de não acreditar mais nas maravilhas de Deus. Mas interessante é, assim como o apóstolo João se levantou naquele tempo, em meio a lutas, em meio a aflições, com tantos açoites em suas costas, com tanta perseguição, com tanta ameaça de morte, João, um homem, aleluia, um homem servo do Senhor, levantou com coragem, levantou com fervor para anunciar quem é Jesus, para falar do verbo vivo que desceu do céu, a luz que ilumina a todo homem, a luz que transforma o homem pecador, a luz que ilumina o nosso pensar, a palavra viva que encarnou, a palavra viva que ilumina o nosso coração. João, um homem cansado, João, um homem a qual muitos teriam a cabeça, se levantou em prol de um povo, em prol, aleluia, de pessoas a qual estavam falecendo da fé, estavam perdendo a fé por ideologias pagãs. E quando nós observamos, aleluia, esse contexto naquele passado e contextualizamos com o nosso presente, não é diferente, amados irmãos. Não é diferente. É necessário que nós colocamos na posição, aleluia, do evangelista João, para anunciar quem é Jesus, para falar da maravilha de Jesus, para falar que Jesus é a palavra, porque em Salmos capítulo 119, verso 5,
Verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele é a luz a qual nós devemos andar. Ele é a luz a qual devemos iluminar o nosso passo. Ele é a palavra a qual deve estar a tábua de nossos corações. Muitos têm andado desanimados, muitos têm andado entristecidos com as igrejas, com o evangelho atual, mas nesta noite eu tenho a palavra para o teu coração. Grave isso no teu coração, meu irmão, grave isso na tábua do teu coração. Não perca a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus, e quando nós falamos do Senhor Jesus, nós falamos da sua presença. Leia a palavra, medite na palavra, clame pela palavra, ore pela palavra, para que a palavra do Senhor cresça na tua vida, para que o Espírito Santo, para que Deus, mediante ao teu Espírito Santo, venha prosperar a palavra na tua mente, a palavra no teu coração, e o milagre venha acontecer em tua vida, e a transformação venha acontecer em tua vida, apesar das perseguições, apesar das aflições, apesar da crise financeira que o Brasil está enfrentando, apesar dessa peste, dessa pandemia que estamos enfrentando. Cremos que, aleluia, Deus, Ele nos guarda. Cremos que a nossa confiança não está em médico, a nossa confiança, ela não está em braço de prefeito, ela não está em palavra de político, a nossa confiança não está no prefeito, a nossa confiança não está em governador, a nossa confiança não está no presidente do Brasil, mas a nossa confiança está naquele que criou o céu e a terra, porque o crente sabe que depois dessa terra é encontrar-se com o Senhor Jesus. O crente, ele sabe, aleluia, que a morte é somente um passo, a morte é somente um caminho para encontrar com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus, aleluia, porque nós carregamos uma palavra fiel, nós carregamos uma promessa, a qual está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós somos nova criatura, criado para a glória do Senhor Jesus. Meu irmão, grave isso no teu coração. Apesar da luta, apesar da aflição, apesar do desânimo, apesar da crise financeira, apesar da crise familiar, apesar da crise emocional, psicológica, a qual o povo, a nação brasileira se encontra, nós podemos confiar no braço forte do Deus Altíssimo, porque nós, mediante a palavra do Senhor, nós entendemos que tudo está no controle do Senhor. Em breve Jesus voltará. Assim como Ele é a palavra viva, um dia Ele voltará. Assim como Ele foi subindo aos céus, assim como seus discípulos o puderam ver subindo aos céus, nós poderemos contemplar Ele voltando com glória e com poder para julgar a todas as nações. Creia nessa palavra. Ele é o sustentador de nossas vidas. Independente do que você passa, Ele te sustenta. Independente do que você vive, Ele te sustenta e Ele te consola, para a honra e glória de Deus Pai. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Cresça na graça de Deus. Guarde essa palavra no teu coração e que Deus venha te abençoar de uma maneira poderosa. Não desanime, não fique entristecido, aleluia, com o que você passa, com o que você vive. Muitas das vezes isso vem para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. Entenda o que Deus tem para você, porque Deus tem um chamado na tua vida. Ele te chama, Ele quer ver você crescer na palavra e na graça, para a honra e glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra poderosa, palavra abençoada para os nossos corações. Você que foi edificado, você que foi tocado através desse